Agora já foi, Rômulo. Vou tirar tu, então. Podemos, Rodrigo? Isso, estamos ao vivo. 49 pessoas nos assistem. Olá, meninos. Boa noite, professor Rodrigo. Nosso convidado, professor Ailton Cavalcante, né? Boa noite. Nós estamos finalizando, né, esse simpósio sobre os aspectos, né, que envolvem a questão profissional e a pandemia, né, ou seja, os princípios que estão rezando, vamos dizer assim, né, sobre a questão da nossa vida, tanto econômica, né, quanto social, de saúde, né, e vai por aí afora. E hoje, né, nós temos, para poder nos abrilhantar, o professor Ailton vai nos agraciar, falando sobre empreendedorismo nesse tempo de pandemia, tá? Uma das coisas que a gente, inclusive ontem, né, conversou com o nosso palestrante, né, para poder passar para vocês justamente sobre as questões realmente práticas, né, e hoje o professor Ailton vai falar mais da questão técnica, tá, vai falar um pouquinho do histórico também, de como que algumas empresas se evoluíram dentro desses tempos, né, até chegar nos dias de hoje. O professor Ailton, ele é formado em administração, matemática, pedagogia, contabilidade, direito. Eu esqueci mais alguma coisa, Ailton? Não, né? Não. É mestre em educação também, tá? Ou seja, né, trabalha, tem escritório de contabilidade, tem escritório de advocacia, então, ou seja, o empreendedor também, né, no meio dessa história. Já foi dono de faculdade, é dono de faculdade hoje de novo, né, então, tá aí na roda, tá, gente? Um bom trabalho para vocês, tá? E não esqueçam, tá? Vão colocando as perguntas para vocês, tá? E no final a gente faz aquele bate-bola, tá? Professor Rômulo, boa noite. Né? Boa noite a todo mundo. Seja bem-vindo, professor Ailton. Professor Ailton, é contigo. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você, né? Vai ser um bate-papo. Agradecer a professora Marilza, diretora da faculdade, né, com quem eu já tive a oportunidade de estar trabalhando outras vezes. Agradecer ao professor Marcelo Xavier, que foi também meu colega de sala há 30 anos, no curso de matemática lá em Belo Horizonte, bons tempos. Agradecer ao professor Rômulo, ao professor Marcelo, ao professor Rodrigo e ao técnico Cândido, que nos orientou sobre o como entrar nesses instrumentos, né? A fazer uma live, a estar discutindo, a fazer essa abertura. E é bom a gente situar, quando eu me formei, e não faz tanto tempo assim, lá nos anos 80, vai falando um pouco da idade, né? Não existia essas novas tecnologias. Era máquina de escrever. E quando eu fui fazer lá a monografia, o trabalho de conclusão de curso, você tinha que alinhar a tela do outro lado, né? Tinha que tudo certinho ali. E era um grande problema, porque você ia batendo aquelas tudo certinho e no final você errava e tinha que começar tudo de novo. Eu fiz concurso no Banco do Brasil e fui bater cédula de crédito, né? E aí um chefe falou para mim, olha, não seja um exímio datilógrafo. Olha, eu fiz prova de datilografia. Não seja um exímio datilógrafo, porque senão sua carreira vai ser só bater contrato. E às vezes você ia, colocava o carbono, quando você olhava, estava o carbono ao contrário, ficava tudo escrito lá no verso. Então, os tempos mudaram, hoje novas tecnologias, nós tivemos que nos reinventarmos. Se ficássemos com aquela formação que nós tivemos lá no início
né, não teríamos sobrevivido às várias crises, né, as várias crises. Todo dia você tem que se ressignificar, reinventar, estudar sempre. Sempre alguém chega e fala, poxa, você fez um monte de faculdade. Não, não, eu estou aprendendo e vou fazer mais outras, porque é um eterno aprendizado, né? E agora, quem quiser lecionar, quem quiser trabalhar, tem que aprender a lidar com as novas tecnologias. Outro dia eu estava olhando aqui, meu pai, quase 80 anos, não sai do WhatsApp. Mãe também não sai lá das ferramentas, né? E tudo. E aí, quando você olha, está quase queimando lá o arroz, o feijão, tudo. Gosto de cozinhar, gosto de trabalhar, mineiro é assim, né? E as novas tecnologias estão aí. Nós temos que reaprender, né? Reaprender é a palavra do momento. Mas vamos, essa nossa conversa, empreendedorismo e economia na pandemia. A gente tem que se reinventar. Eu vou traçar o cenário, como é que está o cenário, quais são as possibilidades, no segundo momento, e como nós temos que fazer para enfrentar essa crise. E o que nós temos de novo. É muito comum, se a gente for olhar e alguns depoimentos, né, outro dia me deparei a pessoa conversando. Minha profissão deixou de existir da noite para o dia. E agora? Pessoas que estavam no mercado, na zona de conforto, há mais de 20 anos, e, de repente, sumiu a profissão. O dono de restaurante que tinha lá, entregavam várias refeições por dia, às vezes não tinham delivery, não tinha nada, era ali, trabalhando com classe C e D, e, de repente, aquilo acabou. Você anda na região aqui de Taguatinga, né, que tem um monte de comércio, e você vai vendo as lojas, tem uma loja, salta outra, tem uma, salta outra, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que cresceram neste mercado de crise, né, nessa nova economia, nesse novo modelo. Pessoas cresceram nesse novo mercado. Então, e resgataram também alguns projetos que estavam engavetados, até mesmo por conta da crise. Quando se fala, e eu gosto muito de matemática, quando se olha matemática, você tem que perceber o ponto de máximo da função. O que é o ponto de máximo? É onde o teto, e dali eu vou ter o ponto de inflexão. Eu chego no ponto de máximo da função e depois vai ter onde a curva vai mudar. Se nós olharmos o cenário, né, o que está acontecendo no ambiente, no Brasil, quando você vai, no dia 7/4, nós tivemos 341.097 mortes. 341 mil pessoas. É mais do que muita cidade. Né? Você vai, por exemplo, a cidade onde eu nasci, lá em Monte Santo de Minas, tem 20 mil habitantes. É como se eu pegasse 15 vezes, 17 vezes a minha cidade e acabasse com ela. Pegasse uma Uberlândia, uma Uberaba, né? Então, é muita gente. Às vezes a gente não se dá conta. E aí, outro dia, bateu 4 mil pessoas mortas no dia. E aí você tem a quem diga, poxa, 4 mil, mas nasce 200, entre nascimento e morte, não compensa? Se você coloca, são 5.500 e tantos municípios, então é menos um por dia. Então, uma pessoa que vai embora é uma pessoa muito importante para todos nós. E se você coloca neste cenário de ponto máximo da função, chegando a 4 mil, em 30 dias, você vai ter 120 mil dias que você tem uma quebra, sábado, domingo, as pessoas não saem, lockdown e aquela história toda, e as pessoas não podem parar, que é a eterna briga entre a economia, né, o trabalho, a renda e a própria sobrevivência. Você chega a 100 mil pessoas num mês, rapidinho. E aí há um ponto houve um ponto de inflexão para cima, um ponto de máximo da função. Se você coloca isso num horizonte, nós estamos em abril, né, mais 8 meses,
nós chegaremos a mais o ponto máximo da função em torno de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de vidas ceifadas, vidas perdidas. A gente fala vida perdida quando a pessoa morre, falece. Então, o cenário é muito grave e as pessoas precisam sobreviver. Isso se nada for feito. Quando você vai para o cenário da economia, nós temos estamos aproximando 14,2 milhões de brasileiros desempregados. Mas quando você vai olhar a questão do desemprego, do subemprego e dos desalentados, você sabe o que é os desalentados? Aqueles que procuram emprego e, de repente, não têm mais emprego. Estão no desânimo, estão na desesperança. E nós, claro, quando estamos fazendo um curso superior, a vida é feita de sonhos. Você projeta o futuro, o que nós somos hoje, o que nós seremos amanhã. E você começa a trabalhar, você começa a verificar as pessoas que são referência, as pessoas de sucesso na nossa vida, né? O que elas fizeram, o que elas têm que eu não tenho, e qual que seria a estratégia disso. É claro que nós temos uma economia marcada pela redução do consumo e do investimento. Nós estamos num processo de ruptura, de descontinuidade de muitas políticas sociais, de muitas políticas ambientais. Eu trabalhava numa outra instituição de ensino que ela tinha 18 mil alunos, e hoje, quando você vai lá, tem 3 mil alunos. Essas pessoas perderam seus sonhos? Não, os sonhos tiveram uma obstrução. Mas, ao mesmo tempo, quando eu não estou colocando aqui, assustando ninguém, quando se tem um período de crise, é o momento também da criatividade, das pessoas se reinventarem, elas precisam sobreviver, elas têm que acreditar no futuro, elas têm que se reinventar, né? Elas têm que se reinventar. E se reinventar é você, muitas vezes, resgatar os velhos sonhos. Então, teve uma pessoa que falou, olha, minha profissão deixou de existir da noite para o dia. Eu perdi contratos, eu não sei como vai ser o amanhã e tudo. E aí, essa mesma pessoa resgatou os projetos que estavam engavetados, né? E, de repente, ela criou uma consultoria delivery de plantas de pequeno porte. As pessoas estão se sentindo solitárias e ela começou a entregar e ela se reinventou. E foi um sucesso. Teve uma outra pessoa que tinha uma academia por mais de 20 anos. Você sabe o que é uma pessoa ter um empreendimento por 20 anos? Ela tinha uma academia por 20 anos. E de uma hora para outra, ela se viu com dívidas de 500 mil reais. Os clientes sumiram, foi justo num período que ela tinha feito investimentos, os clientes sumiram, simplesmente sumiram, e ela se reinventou. Se reinventou como? Ela percebeu que as pessoas estavam voltando do hospital e precisavam fazer exercício físico, fisioterapia, e ela desenvolveu um modelo, inclusive virou uma franquia, tem 252 novos franqueados e está ganhando muito mais dinheiro do que antes. E a base disso tudo é uma coisa chamada comunicação e relacionamento, né? Através da comunicação e relacionamento, você vai criando o quê? Novas relações, novas possibilidades. Mulheres montaram um empreendimento chamado Mulheres Conectadas, e estão ganhando dinheiro com isso. Elas tiveram que se reinventar. Nós tiveram que se reinventar. E reinventar, muitas vezes, passa o quê? Por uma plataforma digital. Professores
quantos e quantos colegas que foram demitidos, né? Não tem aluno, não tem professor, né? É um grande problema que a gente tem. Então, só que surgiram novas possibilidades. E aí, quando você olha no momento de crise, se você tem alguma habilidade, você sabe desenhar, você sabe cozinhar, você fala uma língua, você sabe entreter pessoas, você pode, por exemplo, criar videoaula e compartilhar o conhecimento estruturado. E aí você está criando o quê? Um negócio. É preciso que descobrir novas possibilidades. E aí você tem até mesmo a possibilidade, a perspectiva de monetizar o seu ganho. Você vai transformar o seu hobby, você gosta do magistério, em um plano de negócios, um e-book. Você vai, muitos já estão fazendo isso, já estão percebendo as possibilidades de negócio que estão aí, que estão neste mercado. Né? Você, aos poucos, você vai percebendo as possibilidades. Então, eu vou citar agora, nessa situação de novos negócios, 11 grandes possibilidades de negócio para quem tem que se reinventar, para quem tem que se ressignificar. São possibilidades que surgiram no meio da crise. E, num segundo momento, eu vou dar algumas dicas, se você está vivendo dificuldade financeira na tua empresa e tudo, eu vou dar algumas dicas como você deve trabalhar num cenário de crise, né? Num cenário de sobrevivência. Como é que eu devo trabalhar com isso? Então, primeiro grande negócio que nós temos, pessoas que trabalham com computadores, com notebooks, com peças. Neste momento de crise, cada casa no home office virou o quê? Uma estação de trabalho. As pessoas precisaram rever as suas estruturas, então tiveram que montar ali uma mini estação, a internet tem que estar funcionando bem, um microfone, um sistema de microfone, não pode estar caindo a rede, tem que ter uma tela legal, tem que ter uma cadeira legal, tem que ter um ambiente confortável para você trabalhar. Um outro ponto gamificação para celular. As crianças ficaram em casa, iam para a escola e agora estão em casa. Antes o pai, né, colocava, o pai e a mãe, pegava o menino, toma, entrega lá na escola, terceirizava a educação dos filhos para a escola. Agora está todo mundo dentro de casa, virou uma loucura e tudo. E aí você tem que encontrar aqui formas de entreter, formas de educar. Então, quem está nessa indústria de games está ganhando dinheiro. Comercialização de vestíveis. O que é isso? São a geração Z, aqueles nascidos de 1992 até 2010, eles consomem registro cardíaco, velocidade, óculos, tem toda uma geração de conectados, os novos conectados. Há uns 2 anos atrás, antes da crise, eu estive em Miami, e que você vê gente usando isso lá fora. E aqui no Brasil também. Uma quarta possibilidade de negócio são os clubes de assinatura. São os livros, venda de livros, bebidas, alimentos, vinhos, cuidados pessoais, pet. Todo mundo tem o seu bichinho de estimação. Aqui em Brasília, que as pessoas moram sozinhas e tudo, você tem lá os animais de estimação. Todo mundo tem lá os seus animais. O que entra nesse combo? Vinho, cerveja, doce, produtos naturais, cesta de café da manhã, cosmético, assessoria para pets, né, itens para churrasco, cápsulas de café, são possibilidades. Teve umas caras que não estava
ela perdeu o emprego, teve que se reinventar, e ela percebeu, isso lá na Ceilândia, que ela podia fazer bolos, cestas caseiras, para o café da manhã. E ela começou a fazer isso, e a família toda está empregada. Lá em São Paulo, as pessoas vinham sacoleiras e tudo, montaram lá o seu kit caseiro, começou a vender roupa, de repente a prima virou modelo, o primo, a avó e tudo, o avô, e todo mundo trabalhando, criaram ali os seus espaços. Produtos vegetarianos estão em alta, né? Suposta vitamina C, não, isso aqui é bom para a pele, isso aqui é zinco, tem isso, tem aquilo. Um mercado violento, as pessoas preocupadas com isso. Os cosméticos, os produtos artesanais, as vendas de casa, quem tem casa começou, o mercado aqueceu isso. Locação de carro, né? As pessoas estão alugando carro. Quem desenvolve projetos em nuvem, delivery de comida, né? As pessoas começam a receber as videoaulas, e há quem diga também que um outro campo que cresceu muito é quando as pessoas se unem e fazem um combo e vão atender em condomínios. Teve uma pessoa que criou uma empresa que é um combo, ela oferece corte de cabelo, sobrancelha, unha, faz tudo casado com todas as condições de higiene, né? Com todas as condições de higiene. Oferece uma série de produtos, porque, quer queira ou não, você vai para a tela, e tudo, você não pode apresentar de qualquer jeito, né? Você não pode chegar lá e mal arrumado, a sua imagem, ela é vendida o tempo todo, né? Então, você tem que ter uma boa apresentação. E está ficando folclórico, né? As pessoas esquecem que tem a tela, e tem todo um ritual quando você trabalha em casa. Eu aprendi a me disciplinar, eu tenho feito muito home office, trabalhando em casa, você estabelecer os horários, você se preparar, você ter a marca você, né? Você se apresentar para o público, e com detalhe, porque aquilo ali vai ser gravado, né? Vai ficar ali para a eternidade, né? Você não vai apagar aquela imagem. Hoje é tudo gravado, ela fica ali por um bom tempo, né? Ela fica por um bom tempo. Então, muita coisa surgiu pela necessidade de sobrevivência e de se reinventar. O outro ponto, eu fiz um cenário muito negativo no início. Eu acredito, por mais que o Brasil ele vá vacinar 1 milhão de pessoas por dia, se isso acontecer, e nós, no mês, vacinarmos 30 milhões, e se colocarmos isso numa perspectiva de 8 meses, nós teremos 240 milhões vacinados. Nós vacinou mais 10%, 260 milhões. 260 milhões, nós estamos falando algo em 70% da população que vai se atingir a imunidade, a chamada imunidade de rebanho, se novas variações do vírus não vierem. O que significa isso? Que nós ainda teremos um bom tempo trabalhando em home office, nesse novo normal, e nós teremos, o mundo nunca vai ser da mesma forma. Nós tivemos, de certa forma, um avanço na relação de trabalho. Com toda a crise, as pessoas tiveram que se reinventar. Isso vai virar, pelo menos, até o final do ano. No mundo acadêmico, a gente tem quase certeza que as aulas, como elas estão acontecendo hoje, esse modelo blend, ele vai ficar, pelo menos, até o final do ano. E para as empresas que já praticavam, de certa forma, o modelo de delivery, de venda, de entrega de produtos, essas saíram um pouco na frente. Bom, falei um pouco do cenário, agora eu vou para outra parte, depois eu vou abrir para umas perguntas, em relação, e você que tem lá o seu empreendimento, que não criou nada e que está lutando para sobreviver, o que você vai fazer
para sobreviver a esse momento de crise. Então, eu vou citar aqui 10 dicas do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de finanças, do ponto de vista até mesmo do direito, que os empresários devem perseguir hoje para sobreviver a essa situação de crise. A primeira dica, o primeiro conselho, se a gente pudesse dar, é corte gastos. Corte gastos. Não é o momento de você estar investindo. Corte custos e despesas, mas um corte radical. Quando você vai examinar a estrutura financeira de uma empresa, de qualquer empresa, você tem que olhar o seu balanço patrimonial de duas formas. De um lado, né, eu tenho as minhas aplicações, é onde eu tenho lá os meus bens mais direito, que está lá no meu ativo. E no passivo, eu tenho as origens ou as fontes dos meus recursos, que está no passivo, que são o quê? O capital de terceiros ou o capital próprio. Se, do ponto de vista financeiro, se eu for dividir a empresa, lá nas aplicações eu tenho o giro e tenho o permanente. E onde que eu vou buscar o dinheiro? Onde vai me gerar receita é no giro. É ali que eu tenho o resultado da empresa. Eu vou buscar o dinheiro que eu preciso para investir, para girar, né? Na verdade, não investir, é girar a mercadoria, onde eu tenho uma margem de ganho. Eu vou buscar ou no capital próprio ou no capital de terceiro. Se a empresa não tem capital e o capital está escasso, ela vai buscar em capital de terceiro, fontes onerosas de recursos. Ela vai buscar empréstimos e financiamento. Ora, se você está pegando o dinheiro e está faltando para o capital de giro, e está investindo, está no permanente, o seu giro vai ficar pequenininho, o permanente enorme, e você vai estar buscando fontes onerosas, vai chegar uma hora que os bancos vão cortar os seus empréstimos, você está vendendo pouco, e você pode ter aí o chamado efeito tesoura, e a empresa vai quebrar. Então, é hora de parar de investir. Não invista. Em tudo. Se você está construindo uma casa, se você está reformando, pare, porque a receita diminuiu. Então, é o momento de você fazer as contas, de reduzir aquilo tudo que você pode reduzir, de liquidar um pouco as dívidas, de fazer uma educação financeira e tudo até retomar. Outra, se você está dentro da empresa, você tem vários produtos e tem um produto que tem uma margem pequena e outra maior, está na hora de você parar com um produto que tem uma margem pequena de lucro. Está na hora de você simplesmente parar e tudo. Deixa para o seu concorrente. Você tem lá o seu concorrente, concorrente não é inimigo. Se você for inimigo, tombarão todos juntos. Você tem que ver quais são as possibilidades. Às vezes, a pessoa que está lá, que tem o mesmo produto seu e tem uma melhor margem de lucro, deixa ele vender. Vai lá, negocia, fala, fulano, se você vender esse produto e tudo, você vai me representar e tudo, e eu ganho um pouquinho e tudo. Mas não fica lá tentando matar o outro, porque vai morrer todo mundo junto. Renegocie com os seus fornecedores, né? Tente baixar ali o ponto de equilíbrio, negocie, renegocie, né? Reduza custos, baixe o tempo, o ponto de equilíbrio dentro da empresa. Vá lá no banco e renegocie, fala, olha, eu não tenho condições de pagar dessa forma, vamos ampliar a minha capacidade de pagamento, eu quero mais prazo, eu não posso ficar com pouco prazo, senão eu vou quebrar e vai ser ruim para você. Então, você tem que sentar lá com o banco e renegociar. Segundo ponto, adaptar-se para o online. É você ter um link de pagamento online. Se você não faz delivery, é você já preparar para isso, você ter uma página bacana, bonita, que você comece
a mostrar o seu produto para o mundo. Você não ficar preso só aqui e tudo. Você, de repente, desenvolver, criar um infoproduto, um e-book, um curso digital, por exemplo, você criar novas possibilidades. É você trabalhar no quarto item, por exemplo, descontos, agendamento. Olha, se você consumir antes, pelo menos você já faz um fluxo de caixa. Se você me comprar antes do pacote, eu te dou um desconto, né? Eu te dou um desconto. Você criar a necessidade no seu cliente do seu produto, transformar aquilo numa necessidade. Necessidade ou desejo? Não, quero que ele tenha a necessidade, que aquele produto seja útil. Renegociar dívidas, né? Mostrar, se é um produto de consumo, mostrar que você tem uma preocupação com a higiene. Empresas que demonstrarem isso, elas terão muito mais possibilidade. Busca de parcerias, combos, né? Conectar-se sempre a novos clientes, né? Conectar-se sempre. Bom, são algumas possibilidades que a gente falou, e também nós temos que nos motivarmos sempre nesse novo normal, o empreendedorismo em tempos de pandemia. Motivar é você se tornar útil para alguém e também você acreditar naquilo que você faz. Eu sempre conto uma historinha, né, que 3 pedreiros, eles estavam construindo lá na França uma catedral. E aí alguém chegou para um deles e perguntou: o que você está fazendo? E ele simplesmente: olha, eu estou colocando um tijolo em cima do outro. E a pessoa viu, foi para o segundo pedreiro e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja. Ok, tinha mais ou menos uma noção. E finalmente ela chegou para o terceiro pedreiro, que estava fazendo o seu trabalho bastante entusiasmado, feliz e tudo. E ela falou: vou perguntar para esse, por que ele está tão feliz fazendo o seu trabalho? Não estava com um brilho no olhar, né? E ele respondeu: eu estou construindo uma catedral, onde os homens poderão encontrar Deus e que permanecerá para a eternidade. Então, quando você está fazendo o seu trabalho, lembre-se que você não é qualquer trabalho. Lembre-se que você, enquanto empresa, a empresa não passa a ser só sua. Ela transcende o próprio negócio. Essa empresa tem famílias que vão viver dela. Chega uma hora que a empresa não é só sua. São outras pessoas, outros negócios que são gerados. Eu falo, quando a gente vai para a sala de aula, o magistério é um sacerdócio, porque você lida com os sonhos das pessoas. Você está transformando o mundo através das pessoas. São essas pessoas que vão construir o novo mundo, um mundo com mais afeto, um mundo com mais carinho, um mundo com mais respeito e um mundo com mais inclusão social. É o que a gente espera. Eu agora passo a palavra para o mediador, para a gente estar conversando. Conversei alguns minutos aqui, uns 35 minutos, e aí depois devolve e a gente vai fazendo o bate-bola. Devolvendo a palavra para o professor Rodrigo, para o professor Marcelo, para a gente fazer aí o bate-bola, vai ter algumas perguntas, né? Professor Ailton, na questão da sua explanação, né, acerca das novas modalidades, das indicações que o senhor colocou, né, nós sabemos que quando nós vamos iniciar um plano de negócios, quando nós vamos empreender um novo negócio, uma das etapas, inclusive cruciais, é a análise de mercado, né? Como é que a gente consegue fazer essa análise de mercado nos dias de hoje com esse princípio, né, de recessão, vamos dizer assim? O que o senhor aconselha para os meninos? Quem está aí formando em direito, querendo abrir seu escritório também, né? Meus meninos de contábeis que estão iniciando agora. O que o senhor pode colocar para os meninos, por favor? Ok.
Excelente pergunta. O Marcelo, ele sempre ele tem essas tiradas, desde o tempo de faculdade, ele percebe nas entrelinhas. Então, a primeira coisa, Marcelo, é inspirar-se nas pessoas de sucesso. A primeira coisa, quem que você acredita? O que que as pessoas de sucesso estão fazendo? O que elas fizeram para que aquilo acontecesse? E depois é uma própria análise de cenário mesmo, né? Então, é pesquisa de mercado, quais são as possibilidades, quando eu vou... e as ferramentas são bem simples. Uma análise SWOT, por exemplo, eu vou ver no mercado, primeiro o cenário, vou desenhar 3 cenários. A primeira coisa mesmo que eu falo dentro da empresa é o planejamento estratégico, que passa pela parte filosófica, o que eu vou chamar de negócio, qual a minha missão, a visão, os valores, o que eu acredito, o que eu tenho como brilho no olhar, o que vai ser útil para as pessoas, e aí pode ser qualquer negócio. Depois eu vou me examinar do ponto de vista interno, eu, pessoa, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou ruim, do ponto de vista do mercado, quais são as oportunidades que eu encontro, quais são as ameaças que esse mercado me oferece, e aí sim eu vou para o cenário, as possibilidades de novos negócios, e eu citei 11 negócios que a gente poderia estar trabalhando, é no campo da informática, é no campo da alimentação, é no campo da beleza, é no campo da educação, é você se conhecer primeiro, onde eu tenho um talento, onde o meu trabalho não vai ser trabalho, vai ser uma diversão, e tudo aí já tem grande chance de dar certo. E aí, ver e implementar, partir para a ação. Aí você tem o plano, né? E você traçar metas, objetivos, ações, quem vai fazer o quê, em tempos. E sempre estar revisando nesse cenário. Voltar sempre à situação, ao modelo de negócio. De cara, eu falo para você que a área de a internet, a alimentação, a beleza, os pets, o ramo imobiliário, e mais uma nova forma de fazer, que as pessoas sintam necessidade. As pessoas vão ter que trabalhar em casa, então você tem que dar o conforto. As pessoas vão ter que se embelezar, elas sempre vão querer se embelezar. As pessoas vão ter que consumir conhecimento. Então, tem muitas possibilidades para eu falo, por exemplo, para o advogado. O advogado que não se reinventar em termos de escritório, ele tem que oferecer solução. Ele não tem que criar problema. E aí ele vai ter que fazer de tudo, ele vai ter que ler, desde da revista em quadrinho até as grandes obras, porque em algum momento aquilo vai ser útil na construção da sua argumentação, da sua defesa e tudo. Eu falei um monte de coisa, mas é um debate. Devolvo a palavra para quem quiser. Professor Ailton, nós temos na tela ali uma pergunta do William Gregory Nascimento. Ele pergunta: o que fazer para empreender quando se tem ideia, mas não se tem o capital? Ou mesmo que tenha entrado em falência nessa época tão sombria? O que fazer para empreender quando se tem grandes ideias? Mas não tem o capital. E não tem o capital. É aliança estratégica. É você buscar alguém que acredite na sua ideia. Para isso, você tem que ter um plano de negócio. Eu vou contar uma pequena história, como eu montei uma vez uma instituição de ensino sem ter um centavo. Não tinha um centavo e tinha uma ideia. E eu cheguei para aquelas pessoas e falei: olha, eu acredito nisso, você quer empreender? As pessoas ficaram desconfiadas, não queriam. E depois a gente foi buscar um parceiro que comprou e o negócio foi para frente.
A primeira coisa é você acreditar nessa ideia, colocar no papel e bater de porta em porta em empreendedores que queiram te financiar. Olha, eu tenho isso aqui, é uma situação, o risco calculado, mas você tem que ter um plano de negócio. Não adianta só falar, olha, eu vou vender isso. Tá? Como é que você vai fazer? Qual o seu mercado? Quais são os concorrentes? Quais são os novos entrantes? Né? O que eu ofereço enquanto diferencial competitivo? Do ponto de vista jurídico, né, qual o risco do negócio? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele tem as várias... Quando você está muito novo e tudo, você empreende e você não está preocupado se você vai quebrar. Então, depende da faixa etária também. Quando a pessoa está com mais idade, ela vai pensar 2 vezes se ela vai arriscar o seu capital e aquilo não ir para frente e, de repente, comprometer todo o patrimônio. O professor Rodrigo, ele sabe muito bem isso que eu estou falando. Toda hora chega no escritório alguém todo enrolado, tinha grandes ideias e não eram tão grandes assim. Então, é colocar no papel, é ver em outros mercados as pessoas que tiveram, né, que lançaram esse produto, como é que elas estão? Né? A região comporta, não comporta? É bem isso aí. Estou à disposição. Muito bem. Nós temos outra pergunta aqui da Mônica de Oliveira. Diz assim, boa noite. O empreendedorismo e a inovação são palavras que, a meu ver, viraram clichê. Como trabalhar um diferencial dessa área no mercado competitivo? Eu concordo, Mônica. Parabéns pela pergunta. É isso mesmo, virou um clichê. Mas a primeira coisa que a gente tem é acreditar. Quando foram lá no moço que criou a Honda, várias vezes ele foi lançando o produto e quebrou e faliu e tudo, e ele nunca deixou de acreditar. Ele teve a convicção, ele teve o brilho no olhar para lançar. E muitas vezes a gente vem e fala, não, isso aqui é empreendedorismo, e você tem curso de empreendedorismo, e você tem pessoas quebrando e tudo. Você tem pessoas que não se prepararam tecnicamente. Eu posso estar falando, vou empreender, vou montar isso, vou montar aquilo. Mas lá nos anos 80, eu li um livro, lá na época de faculdade, no curso de administração, eu tinha 17 anos, tinha acabado de sair do colégio militar, e entrei na Universidade Católica, na PUC Minas, e o Ricardo Senner escreveu um livro, Virando a Própria Mesa. Ele, quando foi ser empresário e montou o seu negócio, ele já tinha passado por N empresas, quebrado N empresas, e ele falou que nenhuma daquelas teorias servia para nada, porque ele viu na prática onde estava o defeito e tudo. Quando se fala em empreender, você tem várias instituições falando de empreendedorismo, você tem vários cursos e tudo, gente que está na academia falando sobre isso, mas que nunca empreendeu nada, não empreendeu nem um carrinho de pipoca. Então, a primeira coisa é fazer, é acreditar, é ter certeza que aquilo é um grande negócio. Pessoas que se destacaram em qualquer área do conhecimento, é que desde cedo elas acreditaram nas suas ideias, tiveram disciplina, tiveram ordem, tiveram foco nos negócios, foco naquilo que você acredita. A partir dali, você vai, você aprende, você tem convicção. Agora, para você ter esta plena convicção, você tem que ter muito estudo, você tem que visitar muito, você fala, vou empreender em determinada área, quantas empresas daquela área você já visitou? Qual a possibilidade, qual a taxa interna de retorno esperada daquele empreendimento? E tudo. Quanto que eu estou disposto existe uma coisa que é o risco e a incerteza. Né? O risco, ele pode ser mitigado através do quê? Da prevenção, das ações proativas. A incerteza, não. Agora, a incerteza você vai diminuindo à medida em que
você estuda. E empreender não é simplesmente falar, é acreditar e é estudar, é transpirar. É 90% de trabalho, 10%. É como diz a Elaine Mark ali, né? Empreender é viver em constantes desafios. Agora nós temos mais uma pergunta ali do Martinho Mateus. O senhor acredita que o motivo de várias empresas pequenas que estão há muito tempo no mercado terem fechado nessa pandemia, será que isso é falta de planejamento ou falta de criatividade no negócio? Eu diria que falta de planejamento, falta de criatividade e também ficar o que? Na zona de conforto. Quando eu falo o seguinte, se as pessoas não se reinventarem, quando você vai para a zona, o que é a zona de conforto? Você vai lá na velocidade de cruzeiro e você acha que nunca vai acontecer com você. Eu vendo daquela forma, eu tenho lá uma padaria, eu tenho lá uma quantidade mínima de clientes que eu fico por ali. Você é professor numa instituição, você só fica naquela instituição. E aí você colocou os ovos na mesma cesta. Até o dia que a cesta arrebenta e quebra. Até o dia que você está lá naquele negócio, você sempre tem que ter um plano B. Você tem um primeiro negócio, mas um segundo negócio. Porque se faltar, como é que eu vou sair? Empresas que já praticavam, de certa forma, algum diferencial, um delivery, uma outra forma de atendimento, que tinham lá uma carteira de clientes, que conheciam os seus clientes pelo nome e tudo, essas tiveram uma menor dificuldade e tudo. Quem fica na zona de conforto, todo dia acorda e faz a mesma coisa, o de sempre e está ali, acha que nunca vai acontecer nada errado, ele vai ser engolido pela concorrência, você vai fazendo cada vez mais ou menos, até um dia que vem alguém que vai fazer mais. Então, você tem que ampliar o leque, você tem que ter outras possibilidades. Pequenas empresas, o camarada aprendeu. É a famosa vaquinha que estava lá na Bíblia, né? E a pessoa, Deus foi lá e matou. É uma alegoria. Foi lá e matou a vaca. E todo mundo... E agora? Matou a vaca, vai morrer todo mundo de fome? Não. As pessoas tiveram que reinventar, e quando voltou lá, uma tinha fazenda, tinha carro, tinha isso. As pessoas têm que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto envolve planejamento, envolve criatividade, envolve estudo, envolve novos mercados, envolve novos empreendimentos. Quem ficou parado lá no seu negócio, achando que eu sou dono de restaurante, eu tenho aqui 100 empregados. E agora? Não sabe nem como procurar emprego. Professor que ficou só lá numa instituição fazendo e não se reinventou e ficou dando a mesma aula, que é chamado curso e giz, de repente ele tem que ligar o computador. Eu, por exemplo, falo com muitos colegas aqui, quando a gente se formou, não tinha computador, a internet é de 93, não sabia nem que ligar. Lá no Banco do Brasil, tinha uma colega lá que ela cuidava de um computador, ela ficava com a vara, ninguém podia chegar perto e tudo. Quem não se reinventou e não acompanhou os novos tempos, não é por causa da pandemia, não. Está fadado, vai morrer, vai sucumbir, vai estar fora desse novo mercado. Eu queria comentar, Rômulo, uma situação nessa pergunta do Tiago. Não, do Tiago não, do Martim, que estava antes, né, sobre a questão da falta de planejamento, ou então na questão do aspecto, né, da própria empresa em si. Nós percebemos, Martinho, principalmente nas cidades, né, que são ainda culturalmente muito arraigadas aos princípios familiares, que o processo da gestão, da administração como um todo, ela é bem centralizada. E muitos desses gestores, né, que são, na sua grande maioria, os próprios donos dos empreendimentos, eles, às vezes, não aceitam, né, compartilhar ideias, compartilhar situações, compartilhar e aceitar, né, as recomendações.
Por incrível que pareça, né, nós, professores que já trabalhamos com empreendedorismo há um certo tempo, esse processo de resistência, ele tem sido um pouco, como é que eu vou dizer assim, quebrado, né, com a atuação de alunos, né, igual vocês, que através, igual a gente está tentando lançar novamente na empresa júnior da IESGO, para que possam prestar essas consultorias a essas pessoas, né, para que eles possam fazer o planejamento de uma forma mais adequada, de uma forma mais sisuda, vamos dizer assim, né, e também trabalhar o princípio da criatividade, conforme o professor Ailton falou hoje mais cedo, né, nós temos aí alguns grandes filões, né, ou seja, né, pão, né, que vai ascender na questão do mercado, então, existem alguns ramos que estão em ascendência. Ontem mesmo a gente estava falando sobre a questão, ontem não, antes de ontem, né, sobre a questão das microempresas de agronegócio. Então, assim, a gente percebe, na sua grande maioria, que há algumas, né, dessas mentalidades, né, que são meio que não aceitam o princípio da criatividade, hoje são obrigadas a aceitar. Né, para você ter ideia, tudo quanto é lugar onde você vai, você tem uma maquininha para poder pagar. Né, nos lugares mais, assim, que você nem percebe que isso aqui é só no dinheiro, só tecnologia, nada, né, já tem vários lugares por aí que você não dá nada por ele e você tem ali um processo de tecnologia. Então, assim, o princípio da criatividade hoje, ela é uma necessidade para a manutenção das empresas como um todo. E a questão do planejamento, gente, sinceramente, nem vocês, né? Igual, por exemplo, o aluno, a gente, né, eu, professor Ailton, professor Rodrigo, nós somos avaliadores do Ministério, e às vezes, assim, a gente verifica em alguns lugares que o pessoal pede lá 500 vagas para determinado curso, né? Aí você vai ver assim, poxa vida, será que vai conseguir juntar esse tanto de aluno? O aluno, ele faz um planejamento para poder pagar a mensalidade, vamos dizer assim, né? Mas existe a questão dos custos indiretos, né, professor Ailton? Nossa dissertação de mestrado foi justamente sobre esses aspectos da manutenção dos custos indiretos, né? No caso, na época, era aluno de ensino médio, hoje a gente percebe a questão do aluno do ensino superior. Então, assim, o planejamento, ele é uma questão que ela é fundamental também, e fazer com que todos esses gestores, né, os empreendedores, eles consigam fazer um planejamento bem feito, e olhe lá que ainda pode dar errado alguma coisa, né, evidentemente, porque não existe uma receita de bolo, né, então a gente sabe que o mercado, ele tem essas nuances, tem essas variantes, mas hoje, planejar nessa época de pandemia, né, pode ser até uma situação, assim, complicada, né, inclusive a Moniquinha colocou ali um clichê, a questão do empreendedorismo, em alguns aspectos, né, mas a gente percebe que a criatividade, ela é a necessidade, o planejamento é a necessidade para a manutenção das empresas nos dias de hoje, tá? Uma pergunta do Thiago aí, professor Marcelo. Tiago Félix diz, boa noite, eu sou de BSI, pretendo trabalhar na área, mas tenho o desejo de ter o meu próprio negócio. Como ter um planejamento adequado para o futuro e conseguir uma boa empresa, abrir uma empresa, né? Era o que a gente estava falando ainda há pouco, Tiago. Não sei se no curso de vocês têm a disciplina de empreendedorismo, né? Nós, professores, dentro da área de administração como um todo, nós percebemos a necessidade de abrir, né, esse leque de aprendizado. A gente sabe que existem empresas, né, que prestam essas informações, que prestam esses auxílios, essas consultorias. Antigamente o Sebrae era de graça, por exemplo, hoje não, hoje você tem que pagar, né? Então, assim, a melhor coisa
você realmente, né, conforme a gente trabalha no curso de administração, tem muita gente que às vezes pode falar isso, isso é uma coisa muito arcaica fazer plano de negócio. Não é, gente. Quando você vê a dimensão do plano de negócio, é que você tem a certeza se você está aquém ou além daquilo que você está planejando, né? Porque é igual construir uma casa. Muitas vezes as pessoas fazem um determinado planejamento para poder subir parede. Aí, de repente, ele vai perceber quais são as opções que ele tem. Aí ele tem bloco, ele tem parede já pronta, ele tem madeira, ele tem tijolo furado, aquele negócio todo. Na questão do custo-benefício, né, você tem que colocar esses prós e contras, né, por um aspecto até de 2 anos. Então, hoje, meu caro aluno, o que a gente percebe, a maioria das empresas, voltando no aspecto do planejamento, né, as pessoas fazem assim, eu tenho 100 mil reais, então eu vou botar na empresa. Só que ele esquece que ele precisa de fazer uma coisa, né, de guardar um dinheiro para uma coisa chamada capital de giro. Ele esquece que daqui a algum tempo ele pode ter que, por exemplo, pagar o seguro de alguma coisa, ele esquece que ele tem alguma indenização para poder fazer de algum, sei lá, de algum cliente que ficou insatisfeito, alguma coisa assim. Então, tem que repor mercadorias, né, produtos para o seu, se for serviços aí no caso, né, cativar essa carteira de clientes que você tem. Então, isso demanda de uma visão a longo prazo. E a maioria das pessoas, elas tendem a ter uma visão imediatista, né? Porque vocês, quando formam, né? Nós já formamos também, nós já fomos assim, a gente forma com todo o gás. E aí a gente quer mostrar, quer colocar serviço, quer fazer isso e tal, aquele negócio todo. E, de repente, o buraco é mais embaixo. Né? A questão de ir com parcimônia é um princípio que tem que ser para todo mundo, né? Então não ontem, né, até o Lucas fez uma palestra maravilhosa também, colocando, ele pegou e falou assim, eu cansei de ser empregado e vou virar empregador. E aí foi dando cabeçada, aqueles negócios todos, mas ele conseguiu, né? Então a gente percebe que a lição que nós temos disso é planejar. O processo de planejamento é plano de negócios, né? E ele envolve uma série de coisas, de uma série de modalidades que precisam de colocar. Inclusive, foi uma das coisas que eu perguntei para o professor Ailton ainda há pouco, né? Que como que a gente faz uma pesquisa de mercado em época de pandemia para poder implantar um empreendimento, né? Meninos, Rômulo, você queria falar alguma coisa, Rômulo? Sim, para o professor Ailton. Professor Ailton, por exemplo, eu entrei em um projeto que, igual o professor Marcelo falou do plano de negócio, só o plano de negócio a gente demorou 6 meses para fazer ele, né? Em questão de verificação, público, foco e aí por diante. Forças de porta e por aí vai. Hoje, convivendo com alguns amigos meus que têm empresas, tudo isso, eu vi o aumento da necessidade de um aporte. Por exemplo, empresas que antes tinham aporte de 6 meses, estão tendo aporte trimestral agora. Ou seja, a gente está vendo na prática a questão do mercado, da economia. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que, por exemplo, tinha um valor, sei lá, de 500 mil de aporte por ano. A gente está em março, ele já usou 125 mil já, por exemplo. Um valor que ele usaria em agosto, por exemplo. Entendeu? Então, cada dia eu estou vendo mais essa questão de aporte. Ou seja, ainda bem que tem alguém para aportar, só que tem muitas empresas que não têm, né, um aporte. Então, assim, esse crescimento da pandemia está fazendo com que essas empresas criem uma dependência para esses aportadores, no caso, né? Para essas pessoas que podem dar um empurrão no seu negócio, né?
Mesmo com a crise, a gente está vendo isso, mas está vendo com a tendência maior. Eu queria saber se o senhor está tendo esse ponto de vista também, está conseguindo enxergar dessa mesma forma que eu estou vendo também. O senhor tem mais experiência longe que eu. É um fato. O que acontece? As empresas estão precisando, quando eu divido a empresa, eu vou no balanço patrimonial, né? O que é um balanço patrimonial? Uma fotografia da empresa em um determinado tempo. Ela vai obter, aquele balanço ele vai ser melhor ou pior, essa fotografia, em função das contas de resultado, da demonstração do resultado do exercício, é onde vai trazer recurso para a empresa. Se eu vendo mais, se eu gero mais lucro e tudo aquilo vai incorporar. E a empresa, normalmente, ela vai, quando você está entrando para o mercado, você iniciou a empresa, você vai precisar de investimentos. Esses investimentos vão lá, ou permanente, você vai ter que comprar máquinas, equipamentos, produtos. E o que vai gerar receita para você é o capital de giro. Por exemplo, se eu vendo cadeiras, eu preciso comprar cadeiras, girar aquelas cadeiras, elas terão uma margem de contribuição para eu pagar o funcionamento normal da empresa, pagar os investimentos, remunerar os investidores, cada um entra, tem uma taxa interna de retorno esperado, ninguém, você quer ser remunerado pelo risco do negócio. Ocorre que com a redução de vendas, o retorno torna-se mais baixo, as empresas continuam investindo e vão precisar de novo capital. Quando você não tem, você corre um risco de sucumbir. Esse é um problema. E aí é onde entra o planejamento. Ninguém, em sã consciência, há 5 anos, se você falasse que nós teríamos uma situação de pandemia, ninguém na face da Terra ia falar que aconteceu um negócio desse, a não ser Raul Seixas, que escreveu uma música há 46 anos, no dia que a Terra parou. São os visionários que a gente não sabe de onde tira. Ninguém teria aquilo, mas certamente as pessoas que tinham capital de reserva, né? Hoje todo mundo sabe, eu estava conversando com um feirante, eu vou comprar lá verdura aqui na feira de Taguatinga, e eu vou lá no domingo comprar cebolinha, alface, tomate, tudo na tradição de Minas e daqui também. Eu conversando com ele, ele falou, eu quase quebrei quando fecharam os comércios, quando teve o lockdown e tudo. Ele aprendeu que ele tinha que guardar dinheiro, ele aprendeu um princípio de planejamento. O seu negócio, por exemplo, você teria que comparar negócios similares, ver qual seria o nível de investimento para aquilo ali, e se eu teria condições, quanto que eu quero crescer por ano, porque crescer significa investir, e às vezes você não tem aquele recurso e nem vale a pena. Por isso que eu coloquei lá no início. O primeiro passo é pare de investir numa situação de crise, a não ser que você tenha o dinheiro sobrando. Corte custo, corte despesa, todo centavo é só aquilo que você investiu. E eu diria ainda para quem vai investir em você, quem entra para um curso de Direito, por exemplo, quer contemplar um pouquinho a nossa profissão, né, professor Rodrigo? O aluno que entra para o curso de Direito, ele tem que, desde o início, saber o que ele quer da vida. Eu quero ser um magistrado. Eu quero atuar nas forças policiais, na carreira de segurança. Eu quero ser isso. Então, no primeiro dia de aula, já comece a verificar o que os concursos estão pedindo, o que está se trabalhando, o que as pessoas de sucesso elas têm. Comece a estudar um segundo, um terceiro idioma e comece a investir desde o primeiro dia de aula na carreira. Se você quer ser um grande empreendedor, pense desde já. E normalmente eu falo com as pessoas, olha, hoje eu tenho 53 anos. E se alguém chegasse com uma varinha para mim e falasse, olha, digamos que eu tenho aqui o poder de voltar no tempo. Se enxergue lá com 10 anos de idade. Agora se enxergue com 20 anos de idade. Agora, você hoje, qual conselho que você daria para você hoje se você tivesse 10 anos de idade? Certamente a gente ia mudar, fazer um monte de coisa. A gente não tem essa varinha, mas a gente sabe que o planejamento, o estudo, saber aonde quer ir, isso é muito importante.
seja no curso de Direito, seja no curso de Administração, seja na contabilidade, na economia. O direito é tão importante que, se você quer ser um magistrado, no primeiro dia de aula você já faça a diferença. Se você quer empreender, você tem a empresa, lá no primeiro dia também faça a diferença, faça acontecer. Porque, às vezes, você não faz o planejamento e vai pedindo cada vez mais dinheiro, né? E se você vai planejando, vai olhando aquilo, não é clichê. Você tem muito mais chance de sucesso. Nós temos uma outra pergunta aqui, professor Ailton, da Gil Silva. Ela diz: apesar do cenário atual, houve um crescimento significativo da linha farmacêutica na minha região. O senhor consegue imaginar um progresso futuro dessas empresas pós-pandemia? As pessoas, que eu imaginaria, é um setor tão diverso, né? Eu particularmente, nunca fui para a área farmacêutica, mas a gente está percebendo que, mesmo esse mercado, depois da pandemia, as pessoas vão cuidar mais da saúde. E aí a questão da higiene, isso veio para ficar, né? Você cuidar, lavar a mão, álcool, cuidar mais, e quem atua nessa área aí vai ter possibilidade. Os alimentos saudáveis, né? As pessoas vão se preocupar mais com isso. Elas levavam um susto, né? Todo mundo levava um susto. Eu venho lá da minha família, desde pequeno você tinha que lavar as mãos. Você saía lá, lava as mãos, para almoçar, para tudo. E aqui não tinha muito no Brasil esse hábito. Por exemplo, eu estive no México, né? Eu levei um susto, porque eu vi aqueles ambulantes lá fritando hambúrguer e sem camisa, e daquele jeito que você imagina. Você vai nos Estados Unidos, o povo não tem muito cuidado, não, naqueles restaurantes, naqueles outlets que você anda lá. Você vai no dia de domingo, por exemplo, é da cultura deles, eles vão lá para o futebol. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Pega aquela coxa de galinha desse tamanho assim, o cara sai mastigando aqui pelo meio da rua, pega. Então, novos cuidados, sim, as pessoas terão novos cuidados de higiene, e pode ser um mercado promissor, né? Mas eu tenho que estudar mais. A Jéssica Alves está perguntando ali, ela é aluna do curso de Direito, né? E ela está perguntando se é possível fazer um resumo do que seria o empreendedorismo e a economia na pandemia. Uma pergunta extensa, mas... Se eu pudesse falar resumidamente, empreendedorismo e pandemia é você se reinventar. É você, quando tudo está ok, quando tudo está certo na sua vida, é você... Espera aí, tem algo errado. É você o tempo inteiro sair da zona de conforto. Aquele cidadão que empreende, ele não vai só empreender na economia, não. Em tudo ele vê oportunidade de negócio. Em tudo ele vê novas possibilidades. Porque quem está na zona de conforto está morto. Quando você acomoda, você vai estar fora do mercado. Não é só a pandemia, eu vejo que ela veio para despertar isso nas pessoas, que você tem que se reinventar. Você se forma, formei, não vou estudar, errou. Formou em direito, vai chegar gente lá no teu escritório, vai te trazer um problema que você nunca viu na vida. E você vai ter que passar uma semana tentando encontrar uma solução para aquilo ali. E tudo. Vai chegar, você olha, e agora? Para onde que eu vou? Onde que eu vou? Você vai igual o cachorro caiu do caminhão de mudança. E você vai ter que estudar, e você vai ter que dar a resposta. É o tempo inteiro. Quem ficar parado vai estar fora. A Jéssica está perguntando aqui o nicho mais rentável nessa pandemia. Com certeza, né? Eu diria que tecnologia. Tem criar novas tecnologias que envolva a questão da comunicação e da tecnologia.
E aí, tecnologia, entenda-se internet, entenda-se novos canais, porque tudo vai permear a questão da tecnologia. As pessoas vão, essa crise, vão pensar que, olha, eu não preciso mais, vou trabalhar, vão gostar de trabalhar de forma remota, estão trabalhando até mais. Eu não preciso, por exemplo, morar lá em São Paulo, atravessar 3 horas de congestionamento, quem já foi em São Paulo sabe que é isso, pega 3 horas de congestionamento para chegar no seu serviço. De repente, você pode estar trabalhando lá de outro canto da fazenda, com um custo menor e via no ambiente de tecnologia. Você não precisa, no computador você controla todas as empresas, todas as situações. O camarada que mais ganhava transportando pessoas, não é dono de um carro sequer. Né? Quando criou-se aí os motoristas de aplicativo, o camarada criou um aplicativo e ele transportava pessoas e não tinha um carro sequer. Então, são esses tipos de negócio que eu acho que é o caminho. Por exemplo, o advogado da forma tradicional, ele não vai existir. Você vai ter o digital. Daqui a pouco, você vai ter grandes programas que vão listar para você, num piscar de olhos, os julgados vão te mostrar a jurisprudência, as possibilidades por meio de algoritmos, por redes neurais, que vão te entregar ali a peça pronta. Agora, como você vai tratar o sentimento, o ser humano, a defesa, isso a máquina não faz. Isso você vai precisar do ser humano fazendo essa leitura. E aí é que entra o advogado. O matemático que faz conta, e tudo, eu fiz a vida inteira, até hoje eu não entendo. Eu estudei matemática e aí a gente tinha lá paraboloide elíptico, sólidos de revolução. Eu ficava imaginando, eu fazia conta, por exemplo, eu quero saber a área, o volume de uma montanha. Eu ia para o Espírito Santo, eu tinha 17 anos, pegava o trem, ia acompanhando as montanhas e fazendo as contas de cálculos complicados de matemática na época e tudo. E hoje eu não uso aquilo para nada. Você coloca e digita na máquina, em 30 segundos ela cospe o resultado e você ficou 2 horas para poder fazer. A máquina faz tudo. Agora, você interpretar, usar e transformar e ressignificar aquele resultado é outra história. Isso você vai precisar do ser humano. Nós já temos uma ascensão de áreas do direito que até 4 ou 5 anos atrás nós não entenderíamos como viáveis, como, por exemplo, o legal design. Agora o pessoal está fazendo petição com design. A petição não é mais o texto, não é mais o trabalho de você redigir uma petição, cuidando da redação, do português, do uso da técnica jurídica, né? Agora o que vem é o legal design, então a petição com imagens, com demonstrações, com gráficos, é o que vem sendo reconhecido como muito útil, porque diz que chama a atenção. E são estudos a respeito da psicologia que afirmam, né, que essas imagens, numa petição judicial, elas de fato têm a condição de chamar a atenção do julgador, né, destacar aquilo que nós temos interesse. Um outro aspecto que vem recentemente aparecendo nas discussões jurídicas são as cortes virtuais, né, as cortes que não estarão mais consolidadas em um imóvel, um edifício, mas muito mais centradas na prestação do serviço jurisdicional. E um outro aspecto que recentemente cresceu muito, e especialmente no contexto da pandemia, são as legal techs, ou as law techs, né? As empresas de tecnologia que prestam serviços jurídicos. E exatamente nesse contexto que você está falando. Eu lembro de um aplicativo chamado Tomás. Tomás, talvez até você conheça e tenha ouvido falar, os colegas que estão nos assistindo. O Tomás é um aplicativo jurídico que ele faz a captação de clientes que estão com dificuldades com voo de companhias aéreas. E o que o Tomás faz? Você baixa o aplicativo do Tomás, você vai digitando ali a tua situação, os teus dados, né? E o Tomás vai montar a petição e vai, inclusive, distribuir a petição em um juizado especial
Acho que estou vendo o gatinho ali no fundo. Né? Vai legal. distribuir... aquela dali é a Sky. Tá brincando. Vai distribuir a petição em um juizado especial, tá? Pedindo a indenização porque a pessoa perdeu o voo, perdeu a bagagem, essas ações de massa. E quem faz a petição desse aplicativo? É um robô. É um robô. Né? E aí isso se dá o nome de jurimetria. A jurimetria já está presente. Então, nós, advogados, nós, advogadas, se não percebermos que precisamos interagir com muita presença... Agora deu problema ali. Legal. Desculpa, pessoal. Se nós não percebermos que precisamos interagir com a tecnologia e utilizar a tecnologia a nosso favor para resolver um problema, como tu falaste, né? O empreendedor precisa resolver um problema, ele precisa entregar uma solução. E o advogado e a advogada também pode empreender nessa linha. Também pode empreender essa linha. Conheço aplicativos que fazem a distribuição, por exemplo, né? Ou análise de questões relacionadas à previdência, análise de benefícios previdenciários, se a pessoa tem ou se não tem o direito, se preencheu ou não os requisitos. Aplicativos jurídicos que fazem a assinatura eletrônica de petições, de documentos. A própria OAB oferece no seu portal de assinaturas a possibilidade de assinatura eletrônica. E agora, a mesma pessoa, eu conheço a pessoa que fez o Tomás, ele está desenvolvendo um aplicativo em que a gente pode assinar no celular com o dedo. Então, além da assinatura digital do token, ele está criando uma modalidade de certificar que aquela assinatura que você fizer na tela do celular vai ter, de fato, o reconhecimento jurídico, né? Vai ter a eficácia de um documento. E esses são alguns exemplos em que nós podemos empreender na área jurídica. É fantástico as novas possibilidades, porque quando você, no campo do direito, a gente sabe que as situações, elas se repetem. E você, quando você vai para uma análise matemática, né, do processo, você, por exemplo, adota método PERT-CPM, método melhor caminho. Qual que seria o fator crítico de sucesso? Quando você vai para uma petição, por exemplo, tem mais ou menos o mesmo padrão, e você consegue juntar quais são as melhores, e você consegue tratar esses dados, né, e resolver. A Gil está falando que os fatos sociais se modificam no decorrer do tempo. A pandemia é um exemplo disso. Quando você vai, por exemplo, para a questão do direito, me lembrou lá o Miguel Reale Júnior, Miguel Reale, não o Júnior, o Miguel que morreu em 2006. A dicotomia, a trilogia, esqueci agora o termo, do direito, onde você tem a questão da norma, do fato social e dos valores. Você não fica com Hans Kelsen, que você fala da questão da norma e da sanção. Claro que tem a questão cultural, mas mesmo a questão cultural, os valores, você consegue capturar, dependendo de região. Se você vai, por exemplo, para a região sul, tem um comportamento. Você tendo um software que vai te pesquisar isso, o que o advogado ele faz? Alguém chega, relata um problema, você vai na norma positivada e você vai ver os julgados, as possibilidades, você vai estudar e vai tentar criar ali um juízo de valor e defender aquilo até o final. Quando alguém vem e te antecipa, utilizando uma tecnologia, olha o tanto de tempo que você ganhou. Eu falo o seguinte, eu gosto de construir. Né? Então, antigamente, quando você ia fazer uma casa, e lá em Minas era desse jeito, você buscava um montão de... E era muito na roça, né? Eu venho da roça, lá do interior, juntava todo mundo, vamos construir uma casa. Aí os seus vizinhos vinham, ia encher a laje, aí fazia aquele montão de massa, aí você comprava lá um garrafão de pinga, fazia uma feijoada, e as pessoas saíam buscando no balde aquilo ali, e no final do dia enchia a casa, fazia uma sujeirada, de vez em quando um peão caía lá de cima, se quebrava todo, ele ia tomando cachaça,
e colocar na laje, e fazia a laje, era um regime de mutirão, aí tocava viola, tinha aquela... Eu era pequenininho, eu lembro disso lá no interior de Minas. Hoje, quando você vai fazer uma construção e tudo, você vem, você calcula, você sabe a quantidade de ferro, sabe tudo, o cara vem, monta a laje, pedreiro, tal, mestre obra, e tudo, vem um camarada para um caminhão, vem com a mangueira, calcula antes a quantidade de concreto e com 1 hora está tudo pronto, não suja nada, vai embora e seca e fica perfeito a coisa. Mas ninguém tomou cachaça ali, então não teve graça, né? As tecnologias chegando, o direito também. Quem não se reinventar e se ressignificar, empreender e entender um pouquinho de tecnologia, vai ficar fora, né? Vai ficar fora e tudo. Né? Tu sabes que já existem universidades internacionais em que os cursos de direito trazem uma carga horária, no curso de direito, carga horária de programação, né? Então, os estudantes de direito estão recebendo formação em programação de software, não para que se tornem programadores, mas que possam compreender a lógica da programação e, assim, obviamente, atender às necessidades e às demandas. Olha a pergunta do Mauri Elvis ali, ó. Nessa pandemia, surgiram diversos modelos de negócio. É possível analisar se um determinado negócio é sustentado a longo prazo? Se sim, e como? Bom, você, hoje, no mundo dos negócios, né, a questão do meio, quanto eu teria que ter negócios RSA, responsabilidade socioambiental, negócios ambientalmente corretos, economicamente viáveis e economicamente viáveis e justos, ambientalmente corretos, economicamente viáveis e justos, né? Que você consiga repartir, você vai ter um ambiente propício. Mas nada, o que você tem hoje não significa que vai ser rentável por muito e muito tempo. As empresas vão ter que se reinventar o tempo inteiro, porque todo produto ele tem um ciclo de nascimento, maturação, satura e morre. E aí, quando você coloca isso num gráfico, você tem que ter um novo ciclo de vida do produto. E esse novo ciclo vão ser o quê? Os diferenciais que você vai criar naquele produto. Porque é uma nova roupa, é uma nova apresentação. Por isso que você pega, por exemplo, um carro, um automóvel. Por que todo ano, né, você vai lá e muda o farol, muda isso, vem lá com um apetrecho novo e tudo? Porque aí ele fica mais 2, 3 anos. Quando você vai, por exemplo, a própria águia e tudo, ela vive lá 30, 40 anos, aí ela está com um bico ruim, ela vai, bate, quebra o bico, ela arrebenta a penagem, ela se mata, e aí as penas, ela troca de pena e ela vive mais 30 anos. Ela se renova. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Para saber se o negócio é sustentável, você vai ter que planejar o tempo inteiro, até porque no mundo da cultura, que é bom hoje, amanhã pode não ser. E tudo vai mudar no que está correto. No mundo das leis é assim. Se a gente pensar, por exemplo, que em 1880 era legal você ter um escravo, não era? Aí todo mundo fala, poxa, é um absurdo. Era a lei da época. Quando você, por exemplo, a questão da máquina fotográfica, a questão do xerox, a questão do telefone, as pessoas, há alguns anos atrás, comercializavam telefones. Era rentável você ter telefone. Quem falava, por exemplo, as maiores empresas, há 50 anos, mais de 90% delas não estão vivas hoje. Elas estão sob uma nova forma.
Então, falar que o negócio vai ser sustentado a longo prazo é temerário. Por isso, você vai se reinventar o tempo inteiro. Você vai ter que... esse exercício de cenário, esse exercício de novos entrantes, novas possibilidades do mercado, ele está o tempo inteiro. O advogado, que era um sucesso há 30, 40 anos, fazia aquelas petições impecáveis, aquela forma tradicional, e tudo, pode ser que não seria sucesso hoje. E que chega um menino aí recém-formado e dá um show em todo mundo, porque ele veio nesse novo mundo tecnológico. E ninguém está mais na zona de conforto, não tem isso mais. Você está vivo, você vai estar a inquietude. Muito bem. Olha o que pergunta o José George. Empreendedorismo hoje está mais desafiador devido à instabilidade econômica causada pela pandemia. Mas o que dizer da gestão pública diante dos empreendedores a fim de diminuir esses impactos? Entrou com um campo bem político. Hoje, o nosso grande sócio chama-se governo. E talvez seja um dos piores sócios que nós temos. Mas se você ficar pensando o tempo todo no governo, você vai ter que gerar valor para cobrir o governo, a incompetência de determinadas áreas do governo. Infelizmente, é o que acontece. Talvez, se você deixasse o empresário trabalhar, ele teria muito mais chance de sucesso. Se você se envolver, por exemplo, e aí há que separar a figura do governo e do Estado, era para a gente ter muito mais a questão do Estado presente, não do governo presente, porque os alunos de direito eles sabem o que significa isso, e sabem muito bem o que significa, né? E a gente teria que pensar em políticas de Estado, política pública, política para desenvolvimento econômico, social, novas possibilidades de negócio, e aí passa muito pela economia e tudo, mas a gente não pode ficar preso só ao governo, porque vai ser o grande entrave que a gente vai ter em todos os tempos, seja o governo de centro, de direita, de esquerda, você vai ter que trabalhar apesar dos governos. E é claro que você vai ter que fazer análise de cenário. O que vem por aí? Se eu tiver, e tudo é planejamento, quando vai estar o processo de eleição, a grande pergunta que se faz é, o governo ele apresenta um plano de governo, tem o PAA, o plano plurianual, você já sabe qual a linha que vai ser tomada naquele plano de governo, na questão do orçamento, e aí você tem que se antecipar e aproveitar as possibilidades. Se você, por exemplo, olha, a chance de ganhar é o governo nessa linha. Esse governo, nessa linha, o que ele acredita? Aí ele vai oferecer uma maior abertura da economia e tudo. E quando, gente, nós estamos falando numa sociedade interligada, você tem que buscar novos mercados. Apesar dos governos, você tem que buscar, você está interligado. A gente não pode pensar só em Brasil. Quando eu abro uma empresa via internet, e tudo eu vou pensar global e local. Eu penso globalmente e eu também penso localmente. Porque eu não posso ficar preso a esse governo. Eu posso ter um grande negócio que eu vou desenvolver lá no Chile, ou na Argentina, ou nos Emirados Árabes. Os negócios passam a ser mundiais. Quando abre, e da mesma forma, quando abre uma possibilidade de um grande executivo, um CEO, não necessariamente ele tem que ser do Brasil. Ele pode estar vindo lá do exterior. Abre uma vaga de negócio aqui, lá está em crise, o camarada está lá, está na Europa, fala 5 idiomas, conhece muito bem, às vezes conhece muito mais do Brasil do que você, que está aqui, que tem nacionalidade brasileira, né? Nato, mas não conhece nada do teu país. Então, apesar do governo local e tudo, você tem que pensar além do governo. É o que eu
vejo, a minha percepção. Porque senão a gente vai entrar nessa briga eterna. É esquerda, é direita, é centro, o povo se matando lá, e no final está todo mundo se encontrando, tomando lá a sua champanhe, as suas coisas, a vida dos governantes estão ganhas. Quem está matando um leão por dia são as pessoas que estão aqui. São os empresários que têm lá no final do mês a folha para pagar, é você que tem que comprar o arroz, o feijão, e está buscando sobreviver nessa crise aí, apesar dos governos. É verdade. Um aspecto muito interessante que tu falaste aí, né, é o empresário que tem que pagar a folha dos salários e você que tem que comprar o arroz. Me parece que uma das tarefas do poder público, especialmente nesse contexto de crise, é desenhar políticas públicas que não apenas salvaguardem, né, ou que protejam a estrutura do empreendedor, mas que fomente o consumo e que fomente que as pessoas possam continuar consumindo. Eu me lembro do discurso do George Bush, logo depois do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ali em setembro de 2001. No seu primeiro discurso, ele disse para a nação norte-americana: está tudo bem, voltem a consumir, voltem a comprar, vão às lojas, né? Go shopping, vão comprar. A lógica que está por trás dessa afirmação do presidente norte-americano, naquele contexto de crise, de depressão profunda da nação, de medo, de insegurança, ele queria dizer o seguinte: a vida precisa continuar, mas a vida está relacionada com o consumo. Então, se o poder público, no momento de crise, no momento de pandemia, não viabiliza o consumo, eu falo aqui de consumo de uma forma geral, de uma forma ampla, né? Se ele não viabiliza o consumo através de manter a renda das pessoas e através de fomentar o empreendedor, de fomentar o empresário. Não apenas uma política que privilegie uma das duas vertentes, vamos dizer assim. Vamos proteger os empregos. Como assim? Como é que nós vamos proteger os empregos? Bom, o emprego só vai existir se houver consumo, porque o emprego é mão de obra, e a mão de obra é utilizada para a produção. E só existe produção se há consumo, se há demanda. Então, eu acho que um aspecto muito importante do poder público é levar em consideração que nós temos duas vertentes que precisam ser preservadas: o emprego e a produção, né? Ou seja, o trabalhador e o empregador. Privilegiar um dos dois, você desequilibra essa balança e talvez o resultado não seja tão desejado, né? tão esperado, assim, ou tão útil assim. Isso é um aspecto importante levar em consideração. Se você não investe se não tem consumo, a economia não circula. Se a economia não circular, a crise, você vai ter deflação, e as pessoas têm que ter uma renda mínima. Hoje, quando eu coloquei aquele cenário, olha, nós temos 30 milhões entre desempregados e desalentados. Você anda lá para São Paulo, coisa que a gente não imaginava, de ver família inteira lá buscando comida. E adolescente, né, que chegavam, ficavam mais arredio, ele lá na fila da quentinha. Isso é um crime contra todos, enquanto as pessoas estão se matando. Quem vai ser eleito? É a direita, é a esquerda, isso, é aquilo. Olha, tem que empreender, tem que gerar num primeiro momento, tem que ter resgate. Eu falo o seguinte: tem que ter distribuição de renda, sim, porque como é que as pessoas vão se alimentar? Você tem que dar um mínimo, mas não adianta só ficar distribuindo renda também. Você tem que ter outras possibilidades. Eu lembro, uma vez eu fui em Manaus, quando eu estava no Banco do Brasil, eu rodei o Brasil inteiro. Eu tive uma das grandes coisas boas que me aconteceram foi rodar o Brasil e você viajar e aprender um pouco. E aí eu percebi que tinha um pessoal que saía para tirar o látex. Eles saíam, montaram pequenas cooperativas, as pessoas iam na mata, saíam 5 horas da manhã e tudo, pegavam um balde e chegavam, marcavam aquilo lá, queria a água, e aquilo ia pingando e depois vendiam, né?
não é madeira, o óleo é um óleo de sucupira, e vendia aqueles óleos lá e tudo. Aí pegava, engarrafava aquilo e vendiam lá para o alemão, comprava da cooperativa. Aí ele pegava aquilo, levava para o país dele, e tinha renda para a comunidade, eram os arranjos produtivos locais, e ele pegava, engarrafava, vendia aqueles vidrinhos pelo o valor de um tambor daquele ali. Aí ficavam perguntando, poxa, está gerando renda para a comunidade. Mas aí você se pergunta, daqui a 100 anos, eles pegam lá o alemão pega a nossa commodity, nosso produto, engarrafa, tem uma pequena industrialização e vende aquilo por 100 vezes mais. E daqui a 100 anos, o povo brasileiro, se não se reinventar, ele vai estar na árvore lá cuidando e tudo, e não vai dar o salto. Então, as pessoas precisam estudar, precisam organizar, mas primeiro precisam ter uma renda mínima. Tem que ter uma política de renda mínima, uma política de inclusão, uma política de educação. As pessoas têm que se reeducar. E eu acredito, por exemplo, que essa questão de empreender, ela deveria estar desde o menino nasceu, tem 3, 4 anos. Olha, o que você quer ser? Você é um empregador, eu vou empregar. Por quê? Eu passei 36 anos como empregado público, mas eu percebi que grandes empregos, eles podem ser, com todo o conforto que te oferece, né? Eu venho de uma família de funcionário público, né? De tudo. Meu pai, funcionário público, meu pai é funcionário público, não deixa de ser. E há 200 anos, ele te oferece um conforto. Você sabe que você vai ter uma férias, que você vai ter todo mês lá o seu salário, que você vai ficar, às vezes, fazendo uma greve, reclamando que não sobra isso, vai estudar, vai ter lá a sua alimentação, mas quando você, o seu salário está limitado. Se você pegar o que você vai ganhar em 30 anos, está ali onde você pode chegar. Se você chegar no máximo na carreira, se você tiver, não adianta muitas vezes ter competência, tem que ter padrinhos, tem que ter uma competência política, e quem às vezes estuda não tem essa competência política, e você fala as verdades, e você apanha por isso na sua vida profissional, vocês vão perceber isso. Mas você, como empreendedor, o céu é o limite. Então, quando a pessoa faz um concurso e tudo, muitas vezes, um concurso pode ser um cemitério de aspirações, porque você pega grandes técnicos, a gente vê aqui em Brasília, onde é a cidade onde tem o maior número de suicídio, de depressão, pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas que estudaram, passaram em grandes concursos, têm salários acima de 1, 2 dígitos, e não tem significado aquilo. O cara ganha 30 mil, mas você vai lá ver, ele bate carimbo, ele isso, aquilo, e com isso o país também perde, que é um cemitério de aspirações. Você poderia ter grandes técnicos, grandes engenheiros, grandes empreendedores, e o serviço público, infelizmente, ele acaba gerando tudo isso. Eu que vivi a tranquilidade, entre aspas, do emprego público e tudo, mas hoje, aos 50 e poucos anos, eu me questiono até que ponto o serviço público ele é tão importante, olhando o país como um todo, né? Muito bem, professor. Muito obrigado. Nós estamos nos encaminhando agora para a conclusão do nosso encontro de hoje, e eu deixo para o senhor responder esta última pergunta aí do Wagner Martins. Na atual situação que se encontra a economia mundial, eu tendo um capital disponível, seria mais vantajoso empreender ou investir no mercado de ações? É uma pergunta pesada, né? Porque, por mais que você, no mercado de ações, a gente sabe que tem... alguns anos atrás, eu fiz um MBA de finanças, lá no IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e eu fui trabalhar na BB Financeira. E trabalhei depois na área financeira do Banco do Brasil, mercado, ponto. E a gente sabe que você tem várias análises gráficas, você tem um mercado de derivativos, que são verdadeiras apostas, que o teu dinheiro pode virar pó da noite para o dia. Exemplo clássico. Lembra quando o pessoal pegou o dinheiro e
investiu em ações da Petrobras, né? As ações chegaram a um valor tal, e aí da noite para o dia, digamos, era 40, você pegou e pôs 100 mil reais, você tinha aquela quantidade. Da noite para o dia, aquilo virou 20. 40 virou 20, depois virou 10, virou 5. O seu dinheiro sumiu, desapareceu. Então, o seu fundo de garantia, que era 50% dele, você pegou e colocou ali naquela empresa. As pessoas vão lá, compram ações, às vezes a gente vê aí no mercado, pessoas fazendo análise gráfica, você faz análise matemática, você pega um ponto da função e pegou um momento e tem gente que ganha dinheiro, ganha, né? Porque você tem os especuladores, faz parte do mercado. Mas para você investir em ações, você tem que conhecer muito bem aquela empresa, você tem que montar uma carteira. Isso, o modelo, por exemplo, começou lá em 1950, nós tivemos Markowitz. Antes da computação ser inventada, ele criou a teoria da carteira, onde você cria uma cesta com 20, 30 ações, e ali uma sobe, outra desce, o gráfico ele se compensa, e você tem um ganho médio, mas isso no longo prazo. Agora, a pessoa que entra com as promessas que tem, pode até ganhar dinheiro, mas eu diria que a possibilidade de perder é muito, mas muito maior de tudo. E você investir no empreendimento, eu acho que é mais pé no chão. E, detalhe, todos esses grandes empreendimentos, a gente tem que colocar isso enquanto brasileiro, né, brasileiro raiz, que o negócio, você não vai dobrar o seu capital da noite para o dia, só muitas vezes negócio ilícito, aí você dobra. Você vai em empresas lá na Europa, tem empresas de 150, 200 anos, passa de geração para geração. Quando você olha uma pessoa que ficou muito rico, fez bilhões em pouco tempo, você já desconfia, porque a coisa não é tão assim. A empresa leva algum tempo. O pai passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, que vem de tradição. E tudo. Ela empreende porque está na pele, não é da noite para o dia. E a ação milagre não acontece. Agora sim, professor. O Jackson deixou uma última pergunta aí para nós interagirmos e vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. O PPA, né? Plano plurianual para 4 anos a nível nacional e estadual. Será que consegue concretizar o mínimo para o desenvolvimento do empreendedorismo? Qual deveria ser a atuação do legislativo? Quando eu falo do plano plurianual, é claro que eu vou lembrar, por exemplo, o próximo governante vai pegar um ano do governante anterior. Você faz o plano em todos os níveis, tanto no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Então, eu estou fazendo um plano, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro sair, e se ele não for eleito, por exemplo, em 2022, o plano dele vai valer o quê? 2023, só em 2024 é que vai entrar um novo governante e tudo. E nesse plano que está aí, com certeza não se previu esse cenário. Teve um cenário de desimobilização, teve um cenário de desinvestimento, uma menor participação do Estado no campo das relações de trabalho. Nós tivemos a reforma trabalhista, que aí eu vou falar um pouquinho como advogado e olhando um pouco o trabalhador, eu acho que foi um equívoco quando você fala que a relação é de igualdade, você quebra o paradigma, né? Você fala trabalhador e patrão estão no mesmo nível, tem a livre negociação, a gente sabe que não é assim. E tudo. Historicamente, aquilo ali mudou o modelo. Quando você fala em princípio, a relação de igualdade não é tão igual assim. Então, esse novo governo, ou o mesmo governo que ele terá grandes dificuldades, porque em nenhum momento você vê contemplando empreendedorismo. Por mais que você promova uma abertura de capital, você vai desmobilizar, você vai vender as empresas, o primeiro passo é você fomentar o empreendedorismo, a educação do povo brasileiro, passa pela educação.
E isso aí, você vai levar uns 10, 15 anos para preparar a geração que está vindo para acordar para essa nova situação. Você pode ser um empreendedor social, né? Você pode estar num serviço público e ter a mentalidade, não é eu ter meu próprio negócio, eu posso ser um funcionário público e agir como se eu fosse dono do meu próprio negócio. Quando eu contei a história dos pedreiros lá, né? Um que via a catedral e outro via uma grande construção, tudo com um brilho imobiliário, é você ter a mentalidade empreendedora aonde você estiver. Se eu estiver no setor público, olha, eu trabalho para o povo brasileiro. E é muito difícil trabalhar para o povo brasileiro numa situação plural. Se eu for dono do meu próprio negócio, agora também. Agora, o modelo que o governo coloca não é, pelo menos esse que está vigente, ele contempla muito pouco empreendedorismo. A gente precisa de muito mais ações para pequenas empresas, né? E foram as que mais sentiram e as que mais empregam no país são as pequenas empresas. Quando você vai olhar, quem é que é o empregador? Na grande maioria do povo brasileiro. É o dono do restaurante, é o dono do botequim, é o dono da pequena farmácia, é o dono da empresa de informática, da pequena construtora. Não são os grandes. Quando você vê que reuniram lá 500 empresários para exigir do governo uma série de coisas. Eles são os top, mas quem comanda a economia, eu diria de 60% a 70%, quem gera emprego são os pequenos. E os pequenos estão sofrendo. E falta recursos, faltam políticas públicas, falta tudo. Agora, se a gente ficar só reclamando também, vai continuar do mesmo jeito. E a forma que a gente tem para resolver isso é cobrar do seu governante. É trabalho, é estudo, é trabalho, é acreditar e cobrar de quem está lá, de quem nos representa, em todos os níveis. Os anos passam, as pessoas votam, não lembra mais nem se eu perguntar aí quem você votou como deputado, como senador. Não sabe. Muitos não sabem. Não sabem nem... Está na hora de votar. Enquanto você não mudar esse estado das coisas, não vai ter plano, não vai ter nada. E a mudança começa na gente. Muito bem, professor Ailton, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas provocações aqui conosco. Eu, em nome das Faculdades Integradas IESGO, em nome do professor Marcelo, em nome do professor Rômulo, em nome de todos os nossos alunos e alunas que participaram hoje, nós te agradecemos, penhoradamente pela tua participação. Foram provocações muito interessantes, muito importantes, que nos fazem pensar, o empreendedorismo como uma alternativa extremamente necessária para a nossa economia. Então, muito obrigado. Agora eu te devolvo a palavra para você poder nos dar as suas últimas considerações, seus últimos comentários, antes de eu passar os avisos sobre os certificados para o pessoal aqui da turma. Ok. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar conversando com vocês. É um tema que me atrai, me seduz muito, falar sobre empreendedorismo, sobre busca de horizontes. Agradeço ao professor Rodrigo, agradeço ao professor Marcelo, à professora Marilza, ao professor Rômulo e principalmente ao Cândido, que nos viabilizou a ferramenta para o trabalho, a todos os alunos que participaram aqui com a gente à noite. Me coloco à disposição de vocês, sempre. O professor depois vai passar os contatos. A gente está à disposição e espero, num outro momento, estar com vocês e também convido para ir lá na instituição onde eu trabalho para a gente repetir da mesma forma que aconteceu aqui, a gente fazer lá. Visita se paga com visita. Né? Verdade. Então, vou aguardar o convite. Ok, muito obrigado. Gente, eu só, mais uma vez, obrigado ao professor Ailton pela participação e pelas suas palavras. Eu só quero lembrar a vocês que os certificados estarão disponíveis daqui a pouco, tá? Para quem se inscreveu no site da IESGO, o certificado vai chegar no e-mail. O e-mail que vocês cadastraram vão receber os certificados. E se não receberem, podem ir lá no site www.iesgo.com.br e vão
poder encontrar os certificados de vocês. Tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana e não se esqueçam de cuidarem de vocês mesmas e das pessoas que com vocês convivem. Cuidem-se. Professor Ailton, um abraço, fica na paz e até uma próxima vez. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.